Leitura bíblica de 16 de agosto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Neemias capítulo 11, versículo 1 a capítulo 12, versículo 26. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar um de 10, que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província, que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades: Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, dos filhos de Pérez e Maazéias, filho de Baruque, filho de Coose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele Gabai e Salai, ao todo 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra na casa. 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, chefes dos pais, 242. E Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendente sobre eles Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos chefes dos levitas. Presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que iniciava as ações de graças na oração, e Bacbuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 162. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. E os servidores do templo habitaram em Ofel. Ezia e Gispa presidiam sobre os servidores do templo. E os superintendentes dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, e dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesezabeel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à mão do rei, em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzeel e nas suas aldeias, e em Jesuá, e em Molada, e em Bet-Pelete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, em Zora, e em Jarmute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laques e nas suas terras, em Azaca e nos seus lugares da sua jurisdição. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom, e os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, Aia, Betel e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono,
no Vale dos Artífices, e alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim. Estes são os sacerdotes levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Estes seus irmãos dirigiam os louvores. E Bacbuquias e Uni, seus irmãos, estavam de frente deles nas guardas. E Jesuá gerou Joiaquim. E Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Natanael. Dos levitas dos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes de pais, Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de pais nos livros das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes vieram nos dias de Jeoiaquim, filho de Jesuá, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba.